Olha, gente, Algum vídeo, eu vou alguma coisa? continuar aqui o SBT Meio-Dia hoje. Nas nossas redes sociais, aqui no nosso estúdio, no SCC Play, estou com um convidado que é o Victor. Ele é engenheiro de segurança no trabalho e veio falar de ergonomia, a reportagem que nós mostramos hoje no programa. Então a gente segue com esse bate-papo aqui nas nossas redes sociais também, aqui no nosso Facebook. Se você que está assistindo a gente quer mandar uma pergunta, manda aqui que a gente responde ao vivo para vocês. Boa tarde, Victor. Seja Boa bem-vindo. tarde. Agradeço muito o convite e fico à disposição. Um assunto importante para a gente falar aqui, né? Com certeza. Ergonomia. Acho que a gente tem que falar a primeira coisa, Victor, são dos benefícios, né? Porque aí todo mundo sai ganhando, tanto o trabalhador como também a empresa, né? Sim. O que é ergonomia, né? Ergonomia trata da adaptação do trabalho ao ser humano. Então é o contrário da seleção. A seleção, se eu tenho um determinado posto de trabalho, eu posso procurar a pessoa que se adapte, né? Isso seria a seleção. Sei lá, eu preciso de uma pessoa baixinha, por causa da operação da máquina, enfim, e tal, né? Então isso seria a seleção. A ergonomia faz o contrário, ela procura adaptar esse posto de trabalho a qualquer pessoa. Então pode ser uma pessoa baixinha, alta, gordinha, sei lá. Né? Então esse seria o objetivo da ergonomia. Entendi. E aí o engenheiro de segurança no trabalho, qual que é o trabalho de vocês nisso mesmo? Isso. É tentar se adequar, criar ferramentas, equipamentos para aquele funcionário, para aquele colaborador? A engenharia de segurança do trabalho tem por objetivo último melhorar as condições de trabalho. Né? Um dos aspectos para melhorar as condições de trabalho é a questão da ergonomia. Então existe uma cadeira de ergonomia. Mas hoje em dia já existe pós-graduação de ergonomia. Então o engenheiro de segurança do trabalho pode fazer, além do curso de especialização em engenharia de segurança, fazer um curso de especialização em ergonomia. Então, aí ele aprofunda mais nessas questões específicas, né, de adaptação do trabalho ao ser humano. Até na reportagem que nós mostramos, Victor, a gente falou muito dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. Isso. E aí, é isso que vocês têm que pensar para cada funcionário, enfim. Por isso que chama individual, porque cada um deve ser de uma maneira, deve ser feito de uma maneira diferente. Bom, então a gente está falando em segurança do trabalho. Para fazer segurança do trabalho, eu penso em proteção e prevenção. Sempre é melhor prevenir do que remediar, Com certo? certeza. Do que proteger. O proteger que é o EPI, ou seja, a gente não deve pensar em EPI. Então agora eu vou quebrar um pouquinho esse paradigma que todo mundo diz. Ergonomia não é EPI, é o contrário. Vem da adaptação, então mais a nível da prevenção. Né? Então o que é melhor, prevenir? E como é que é feita essa prevenção, por exemplo, para o trabalhador ele que está todo dia mexendo numa máquina que é vista como perigosa, por exemplo? Então, aí o engenheiro de segurança do trabalho, e se for especialista em ergonomia, melhor ainda. Ele vai procurar identificar onde é que estão os riscos naquele equipamento, tentar eliminar ou reduzir os riscos para que não ocorram acidentes ou doenças. Esse seria o objetivo. Né? E, havendo algum risco residual, aí sim a opção é o EPI. Tá. Tem mais uma pergunta aqui interessante que eu tinha anotado aqui, que é quais são os principais riscos ergonômicos encontrados nas empresas hoje? Quando a gente fala em ergonomia, em risco ergonômico, a gente pensa sempre em riscos do ponto de vista físico, né, do corpo, e mentais. Né? Então, a principal consequência do risco ergonômico está no aspecto físico, que tem a ver com a dor. A dor. Tá certo? E do ponto de vista mental tem a ver com estresse, depressão, síndrome do pânico, por aí afora. Então né? tem essa preocupação também. Nessa Quer parte dizer, da ergonomia. Um engenheiro de segurança do trabalho, um ergonomista, hoje ele está mais para as ciências sociais do que propriamente para as ciências exatas. Olha que interessante. Né? Porque ele tem que se preocupar com esse aspecto. Então, a nossa questão é como fazer com que o trabalhador consiga identificar o risco ergonômico para que ele mesmo possa ajudar na prevenção e capacitar também o empresário, né, ou os projetistas, para que eles também identifiquem riscos para fazer a prevenção, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista mental. Agora, é bacana falar isso porque a ergonomia vai além da questão apenas da segurança. Isso acaba influenciando também na produtividade, né? Com certeza. A ergonomia tem mais a ver com a questão de evitar o risco, mas mais a nível do conforto. Né? Quer dizer, se o trabalhador estiver trabalhando com conforto físico e mental,
existe menos probabilidade da ocorrência de um acidente ou de uma doença. E aquilo ali é a qualidade do trabalho dele. Exatamente. Totalmente, né? Então, se houver conforto, quem é que ganha? Não ganha o trabalhador. Por quê? Porque ele vai estar exposto a menos risco de um acidente ou de uma doença. Ganha o empresário por quê? Né? Em vários aspectos. Uma, porque não ocorrendo acidente, não vai haver perdas decorrendo do próprio acidente, tanto do próprio trabalhador, que vai ficar afastado, quanto da quebra de equipamento e por aí afora. Diminui o risco dele ter ações judiciais. Né? Mas vai além disso. Se melhorou as condições de trabalho, o trabalhador não vai trabalhar, vai produzir mais. Então ganha o trabalhador, porque não sofre acidente, porque vai trabalhar de forma mais confortável. Ganha o empresário, porque vai evitar perdas de produção e ações judiciais. Claro. Ganha o Estado, né? Ganhamos todos nós, porque a economia, né? A própria economia, o próprio INSS, né? Uma pessoa acidentada, uma pessoa doente, onde é que ela vai ficar? Exato. Quem é que vai pagar? Né? Uma situação de muito risco, vamos supor que a pessoa tem que se aposentar devido a algum fator ergonômico. Por exemplo, né? Um estresse, uma depressão que pode levar a pessoa à aposentadoria por invalidez acidentária. Né? Quem é que vai pagar isso? Não somos todos nós que pagamos o INSS? Todos nós pagamos, exatamente. Então, a questão da ergonomia é o tal do ganha-ganha, né? Todos ganham. Uma dúvida que me veio aqui agora enquanto a gente conversava. Se um trabalhador está lá na empresa, está assistindo a gente aqui agora e fala, poxa, mas lá no meu trabalho tem uma questão ali, um equipamento que a gente sabe que é perigoso, que representa algum risco, mas a empresa não está se importando muito com isso. O que esse trabalhador ele tem que fazer? Onde recorrer? Onde buscar ajuda? Tem que denunciar? Como é que resolve isso? Quer dizer, a segurança do trabalho, a ergonomia, sempre pensa na melhoria. Quem tem que oferecer essas condições, a melhoria, havendo um risco, havendo uma condição, vamos chamar desconfortável, é a própria empresa. Então ele tem que procurar os canais dentro da empresa, né? Se for uma situação muito grave, aí é uma denúncia mesmo. Né? Aí existe o antigo Ministério do Trabalho, hoje que está dentro do Ministério da Economia, né? Um retrocesso, mas... Né? É a realidade, né? É a realidade hoje. Né? O Ministério do Trabalho, ex-Ministério do Trabalho, os auditores hoje estão em menor número, não existe uma expectativa de concurso público, né? Mas é um canal de denúncia ou de reclamação, né? E tem o próprio Ministério Público do Trabalho. Que também pode ajudar nesse sentido. Só que é interessante, é isso que você falou mesmo. É interesse da empresa. É interesse da empresa que tudo esteja funcionando da melhor maneira. Agora tem o outro lado também, né, Victor? O funcionário que se recusa, por exemplo, a usar aquele equipamento de proteção ou que foge às regras ali. Como também tentar resolver essa situação? Do ponto de vista do empresário, a proteção é muito maior, né? O empresário ele pode demitir um funcionário a qualquer momento, né? Essa é a nossa legislação. Nós vivemos num país que permite isso, né? Então, nenhum empresário é obrigado a manter um funcionário negligente. Então, do ponto de vista do empresário, ele está muito mais protegido. Entendi. Mas não é esse o caminho, né? Quer dizer, é por isso que é importante, eu acho, a ergonomia, porque se o empregado compreende, o empresário compreende qual é o objetivo, que é a melhoria das condições de trabalho, todo mundo ganha. O empregado ganha porque o próprio empregador vai adotar uma medida que vai melhorar as condições de trabalho. Isso não é bom para o empregado? Com certeza. Sim. Se o empregado ajudar nisso também, apontar as questões, né, que estão incomodando, vamos chamar assim, não estou nem falando de risco, mas não é bom. Exatamente. Né? A questão é a gente evoluir para isso, eu acho. Agora, Victor, para a gente encerrar então a nossa entrevista aqui nas redes sociais do SBT no SCC Play aqui, inovações e tecnologia. Tem muita coisa chegando aí nesse ramo da ergonomia? Sim, a ergonomia é onde mais aparecem as evoluções. Né? Hoje, por exemplo, você já não vende um carro simplesmente porque ele é mais bonito, ele tem o melhor preço e chama mais atenção. Né? Se você observar, tem os carros que dizem assim que eles são ergonômicos. O que é um carro ergonômico? O carro ergonômico é aquele que se adapta às condições do usuário. As necessidades das pessoas. As condições físicas e vou dizer até mentais. Por exemplo, um carro hoje, ele pode se adaptar a uma senhora que tem 1,60 m e ao homem que tem 1,80 m. Quer dizer, o banco não vai mais só para frente e para trás. O banco ele pode ir para cima e para baixo. O volante se adapta. Né? Tem o
os computadores de bordo, que você vai lá, acerta os retrovisores, a pessoa diz, cheguei. O computador vai identificar a voz que é feminina, vai adaptar o carro àquela pessoa. E isso Chega entra lá o homem e diz, cheguei. No mundo do trabalho, né? Sim. Né? Consequentemente. Porque é na indústria automobilística, hoje em dia, pelo menos, onde começam as inovações. Começa lá na Fórmula 1 e a coisa vem vindo, até chegar no nosso carrinho popular. Né? Se isso acontece para bens de consumo, também acontece nas indústrias. Né? Hoje você não vai comprar uma máquina que machuca as pessoas, que já tem tecnologia e onde existem proteções coletivas que evitam o acidente. Né? Victor, muito obrigada pela sua presença aqui, pelos esclarecimentos, pela entrevista aqui hoje. Eu que agradeço, fico à disposição. Para os profissionais da engenharia, agronomia, geociências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina.